Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, depois dessa nossa visão inicial sobre o argumento, sobre a lógica de argumentação, a gente entra agora no primeiro tópico que a gente precisa trabalhar, que é a parte dos diagramas lógicos. A ideia é que, traz para cá, que uma das formas que a gente tem para trabalhar, quando eu tenho proposições utilizando todo, algum e nenhum especialmente, nós vamos desenhar figuras, nós vamos colocar diagramas e analisar, tirando as nossas conclusões. Lembra da ideia que a gente colocou, aquele argumento básico que a gente já falou, né? Todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Entra, né, nesse critério que a gente tinha colocado das nossas proposições categóricas, o todo, o algum e o nenhum, tá certo? Ou seja, eu vou partir das minhas premissas verdadeiras, vou tentar chegar, analisar e tirar as nossas conclusões. Como é que eu faço isso? Para cada proposição dessa, nós vamos ter um diagrama, que nós chamamos de diagramas lógicos. Vamos ver como é que é isso? Olha só. Tem essa tabelazinha aqui para vocês, onde a gente vai representar através de diagramas cada proposição. Aí tá bem genérico, né, com proposições A e B. Mas, por exemplo, a ideia do todo cachorro é verde, eu posso dizer que o A é o conjunto dos cachorros e o B das coisas verdes. Todo cearense é brasileiro. Eu posso dizer que o A é o cearense, né, o grupo dos cearenses, e o B é o brasileiro. O que é que vai acontecer aqui para a gente agora? Nós vamos ter que encontrar, nós vamos mostrar um diagrama para cada um dessas proposições. Aqui vou até deixar um asterisco que é bem mais difícil de acontecer, né, essa parte de trazer a parte do algum A não é B. Mas vamos devagarzinho em cada assunto. A ideia é que existe um diagrama lógico para cada uma dessas proposições. Ok? Então vamos começar. Toda vida que a proposição me vier, que uma das minhas premissas me trouxer uma proposição como todo, eu faço o seguinte diagrama. Onde, na parte mais de dentro do meu diagrama, eu vou ter a minha proposição A e na segunda parte, na parte mais de fora, a parte de B. Então, olha só, trazendo aquela ideia do todo cearense é brasileiro, o A seria o nosso grupo, conjunto dos cearenses, e o B dos brasileiros. Ou seja, todos os cearenses fazem parte do diagrama do conjunto dos brasileiros. Imagine o PH com sua cabecinha pequenininha. Vai estar onde? Vai estar dentro desse grupo, do grupo dos cearenses. E vai estar também dentro do grupo dos brasileiros. Rogério, meu amigo, você nasceu aonde, meu amigo? Piauí. Pronto, Rogério piauiense. Pessoal, será que eu posso dizer que Rogério estaria dentro do grupo A? Dentro do diagrama A? Não. Dentro do diagrama A seria o diagrama dos cearenses. Ele até gostaria de ser Piauízinho colado ali no Ceará, né? Mas o pessoal não dá, não é tão fácil não entrar lá no Ceará. Aí não é, mas ele fará parte de que conjunto, né? De que diagrama, de que grupo? Do grupo dos brasileiros. Eu posso dizer que o pH, olha para cá, o pH estaria dentro desse grupo dos cearenses, né? Nesse nosso exemplo, que todo cearense é brasileiro. Então, o pH estaria sendo cearense, logo também seria brasileiro, mas não posso concluir que todo brasileiro será cearense. Exemplo, meu amigo Rogério.
meu amigo Rogério, ele fará parte do diagrama dos brasileiros, mas não fará parte do grupo dos cearenses. É elite, ali é só top do top ali dentro, né, rapaz? Não é tão fácil, não é só o primeiro cara que pisou na lua, que dizem que não foi um cearense, tá certo? O cara que inventou a Coca-Cola foi um cearense, tá? Só elite que tá ali dentro daquele grupo. Aí não, opa, cuidado. Todo A é B, mas nem todo B é A. Exemplo, Rogério, tá certo? Beleza? Dizer que o cara é brasileiro não necessariamente faz com que ele seja cearense. Olha um detalhezinho aqui, só para a gente fixar o nosso conceito. Eu digo assim, dadas as seguintes premissas. Todo cearense é brasileiro. Premissa 1. Rogério é brasileiro. Premissa 2. Eu posso concluir que Rogério é cearense? Não posso concluir. O meu argumento seria o quê? O meu argumento seria inválido. Seria inválido. Eu não posso concluir que, baseado nessas duas informações verdadeiras, anota aí, todo cearense é brasileiro, Rogério é brasileiro. Posso concluir que Rogério é cearense? Negotof. Não posso concluir, não. Isso leva ao meu argumento ficar um argumento inválido. Perfeito? Vamos anotar de uma outra forma? Anota aí, dadas as seguintes premissas. Todo cearense é brasileiro. Beleza. PH é cearense. Lindo e maravilhoso. Conclusão. PH é brasileiro? O meu argumento é um argumento válido. É um argumento válido porque, ora, se o PH é cearense, eu posso, e sabendo que todo cearense será brasileiro, eu posso realmente concluir que o PH também será brasileiro. Argumento válido, tchutchuquinha da melhor qualidade. Ficou legal, pessoal? Ficou legal esse primeiro entendimento? A gente se vê até para fazer esse exemplo. Ó, veja que eu comecei a falar de argumento, de lógica de argumentação. Dentro desse conceito de lógica de argumentação, me apareceram os diagramas lógicos. Por quê? Porque uma das premissas aparece o meu todo, né? A proposição utilizando o termo todo, o que nos leva a trabalhar com os diagramas lógicos. Tá certo? Daí nós podemos ver se o argumento é válido ou inválido. Vamos mais? Vamos trazer um pouquinho mais para frente. Nenhum A é B. Olha só, nenhum A é B. Não há qualquer relação, digamos, de contato entre um diagrama A e um diagrama B. Sei lá, a questão diz assim, nenhum professor é estudante, por exemplo. Nenhum professor é estudante, ou seja, não existe elementos em comum que pertençam a ambos os diagramas. Eu tenho o grupo do professor, eu tenho o grupo dos estudantes. Existem elementos em comum? Não existe, tá? Novamente, a ideia da nossa lógica formal, o que vale é a forma, é a representação através dos nossos diagramas. Se a questão me falar que isso é uma premissa, vamos entender como uma informação verdadeira. Perfeito? Então imaginem o seguinte, olha só, PH é professor, Rogério é estudante. Posso concluir perfeitamente. Se eu digo que nenhum professor é estudante, eu também posso concluir que nenhum estudante é professor. Logo, se o PH é professor, ele não é estudante. Se o Rogério é estudante, eu não posso dizer que ele... Aliás, eu posso concluir que ele não é professor. Perfeito? Tranquilidade total no nosso exemplo. Beleza. Olha só, com relação ao algum e o algum não, em casos já bem mais raros, no caso do algum não,
Os diagramas dos dois são bem parecidos. O que importa é uma análise um pouco diferente que a gente vai fazer. Isso é que eu vou mostrar agora. Ó. Para ambos, eu tenho o mesmo diagrama. Porém, a interpretação lógica é um pouquinho diferente. Quando eu digo que algum A é B, isso quer dizer que existem elementos que tanto fazem parte do meu diagrama A, como faz parte do meu diagrama B, ou seja, algum A é B. Se eu digo que algum A não é B, é porque existe um determinado elemento que fará parte do meu diagrama A, porém não fará parte do meu diagrama B. Aqui é especialmente o meu algum não. Pronto. Primeiro passo dado do nosso estudo dos diagramas lógicos. O primeiro passo foi dado aqui. Qual é? Conhecer cada um dos nossos diagramas e, em especial, todo A é B, nenhum A é B, algum A é B. O que é que nós vamos fazer agora? Com base nesse conhecimento inicial, vamos ver algumas questões e aplicar algumas regras, alguns passos que o PH vai passar para você na resolução desse tipo de questão. Bora começar? Olha só. Se todos os maranhenses são nordestinos e todos os nordestinos são brasileiros, então pode-se concluir que tem aí as minhas alternativas. Vamos bem devagarzinho e vamos analisar aqui a minha questão. Primeiro, ele não fala do conceito de premissas, tá? Mas se ele me diz que todos os maranhenses são nordestinos e que todos os nordestinos são brasileiros, entende-se como uma informação verdadeira, portanto, premissas. Ficou legal? Mesmo ele não citando expressamente, isso pode acontecer, ele está dizendo, olha, se todo, ou seja, se acontece isso aqui, se todo, maranhense é nordestino e todo nordestino é brasileiro, então entenda como essas são informações verdadeiras. Pode-se concluir que, ou seja, ele está me dando a minha conclusão para onde? Nas minhas alternativas. Para que eu encontre basicamente, mesmo novamente, ele não está citando expressamente, mas ele quer que esse argumento seja um argumento válido. Por quê? Porque eu tenho essas minhas duas premissas, com base nessas minhas duas premissas, eu vou tentar chegar a uma conclusão verdadeira, e se ela é verdadeira, eu tenho um argumento válido. Então, basicamente, né, digamos, no frigir dos ovos aqui, a ideia é que ele busca um argumento válido. Partindo das minhas premissas verdadeiras, eu vou tentar chegar a uma conclusão verdadeira. Das duas, uma, e aqui vem baixinho para cá. A questão ela pode me pedir se o argumento é válido em um grupo, em um conjunto de... Rogério, aqui apareci, é baixinho agora no tete a tete. Das duas, uma. Ou eu trago uma situação em que ele fala diretamente do argumento e me pede um argumento válido, ou seja, partindo das minhas premissas verdadeiras, eu vou em busca de uma conclusão verdadeira, ou ele não cita expressamente a ideia do argumento válido, porém, ele me dá informações que nós entenderemos como verdadeiras e vamos buscar a minha conclusão, que, logicamente, terá que ser verdadeira, para que, mesmo que não esteja explicitamente falado, gere um argumento válido. Beleza? Volta para a questão, meu amigo, por favor. Pronto. Bom, conseguimos entender, conseguimos trazer a ideia do conceito do argumento, mesmo que implícito para a nossa questão. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Bom,
pela aquela nossa linha introdutória, nós dissemos que quando as questões trouxerem as premissas e a minha conclusão com o todo, com as proposições categóricas, né, com todo, com algum e com nenhum, iríamos resolver através dos diagramas lógicos. Beleza. Como é que eu faço isso, PH? Bom, primeira parte do nosso trabalho é representar premissa 1 e premissa 2 por terem proposições categóricas representadas na nossa forma dos diagramas. Perfeito? Então vamos lá. Proposição com o todo. Olha o diagrama, né? Esse aqui. Esse tamanho dessa bola aí também, isso não importa, tá, pessoal? O que importa é que o primeiro diagrama, ele tem que, digamos, estar dentro do segundo diagrama. Eu tenho aqui o grupo dos maranhenses e tenho o grupo dos nordestinos. Todo maranhense, todos os maranhenses são nordestinos. Qual é o meu segundo passo agora? Vou para a minha premissa 2. Essa aqui é minha premissa 1. Minha premissa 2. É o todo novamente, um novo diagrama, né, do todo, onde eu terei o nordestino agora na parte de dentro, por ser a primeira parte, né, e o brasileiro depois. Pronto. Está diagramado, digamos assim, está desenhado o que foi expresso das nossas premissas. Todos os maranhenses são nordestinos, proposição com o todo, duas bolinhas, né, dois diagramas, na parte mais de dentro os maranhenses, na parte mais de fora os nordestinos. Eu chamei isso de premissa 1. Depois, trago para cá, todos os nordestinos são brasileiros, todo uma bolinha dentro da outra. Primeira parte, nordestino, na parte mais de dentro, na parte mais de fora, brasileiro, brasileiro. Pronto. O que é que ele chama agora de conclusão? Como é que eu faço agora para chegar à minha conclusão? O objetivo nosso agora é juntar os diagramas em um só. Depois que você fez você desenhou, você montou os diagramas para cada premissa informada na questão, vocês vão tentar agora juntar esses dois diagramas em um só. Aqui cabem alguns detalhes. Veja que com base nesse exemplo que a gente fez, e que vai valer para a gente agora para outros exemplos, tá? O meu primeiro diagrama trouxe essa relação entre quem e quem? Entre maranhense e nordestino. Ou seja, partindo disso aqui verdadeiro, né, informação verdadeira, tá certo? Eu tenho que garantir que todo maranhense é nordestino. Existe uma relação de todo entre o maranhense e o nordestino. Então existe uma relação nesse exemplo entre o maranhense e o nordestino. Eu não posso dizer qualquer coisa sobre o maranhense. Eu posso dizer, por exemplo, que a Marrom não é nordestina, não dá. Por quê? Porque se todo maranhense é nordestino, se a Marrom estivesse aqui dentro, na Alcione, né? Cajueiro Velho, né? Ela está aqui também dentro do nordestino, tá? Vale tudo aqui, tá? Perfeito, então existe uma relação. Existe também uma relação entre nordestino e brasileiro. Entre nordestino e brasileiro, através de quem? Da minha premissa 2. Todo nordestino é brasileiro.
Todo nordestino é brasileiro. E poderia ser com outro diagrama, eu poderia utilizar do nenhum, do algum. A ideia é que existiria uma relação, nesse caso uma relação do todo, poderia ter uma relação de nenhum, de algum, nós vamos mostrar um pouco mais para frente. Mas existe alguma informação que está ligando nordestino e brasileiro, maranhense e nordestino. O que é que a gente precisa ter em mente? O que é que a gente precisa ter em mente com base nisso? É que não há uma relação entre maranhense e brasileiro. Calma que eu vou explicar. Não há diretamente um diagrama onde me fará uma relação entre maranhense e brasileiro. Nós vamos chegar lá ainda na nossa conclusão, mas diretamente, através de premissas, não há nada que eu esteja relacionando, que eu esteja ligando diretamente o maranhense ao brasileiro. Daí, joga agora aqui, por favor. Pronto. Anota no teu caderno exatamente o que eu vou te falar. Para os casos em que não há relação entre dois conjuntos, vale qualquer coisa. Vale qualquer construção lógica para esse caso maranhense e brasileiro, ou para diagramas que não têm uma relação, desde que eu não fira as minhas premissas. Vamos de novo? Fará parte é outra coisa. Estou ficando perturbado. Porque tem um assuntozinho na parte de matemática que eu também paro um pouquinho para citar e ele ia saindo aqui, não tem nada a ver. Olha qual é a ideia. Para aqueles casos em que eu não tenho uma relação direta, né, específica, explícita numa premissa, vale qualquer coisa. Vale qualquer conclusão lógica referente a maranhense e brasileiro, desde que eu não fira as minhas premissas. Pegar, não deixa, tá engasgado bem aqui assim. Pois vamos para cá. Olha qual é a ideia da minha situação. Eu vou tentar juntar esses dois diagramas em um só, sempre lembrando que não há uma relação entre maranhense e brasileiro. Sempre quando você for juntar os dois diagramas em um só, faça o seguinte, hashtag fica a dica. Como a ideia é juntar os dois diagramas em um só, escolhe um dos dois diagramas, e desenha. Ele vai ter que fazer parte do meu diagrama final, da minha conclusão, na hora que eu juntar esses dois diagramas. Rogério, por favor, grita daí 1 ou 2. 2. Pronto, Rogério falou 2, eu vou desenhar o 2. Brasileiro. Nordestino. Desenhei o 2, concordam comigo? Só muda o tamanho, isso é o que menos não importa pra gente. Mas o grupo, o conjunto, o diagrama dos nordestinos está dentro do brasileiro. Pessoal, olhando para cá, quem me falta desenhar? Eu falto desenhar P1, mas parte de P1 já está desenhada por causa de P2, que é quem? Nordestino. Esse nordestino é o mesmo desse nordestino aqui assim, ó. Quem me falta desenhar? O maranhense. E para que eu não fira a minha premissa, ou seja, para que eu garanta que a premissa 1 vai estar junta nesse diagrama só, o que é que precisa acontecer? O maranhense tem que estar dentro do nordestino. O maranhense está dentro do nordestino. Então, veja, nesse momento, eu juntei os dois diagramas em um só. Eu escolhi um dos diagramas e desenhei, vejo quem falta. E aqui é o que fica legal, ó. A possibilidade da gente ligar dois diagramas passa porque ambos eu tenho nordestinos.
Eu não tenho explicitamente nada falando de maranhense e brasileiro. Mas na hora que eu ligo, que eu junto os dois diagramas em um só, eu tenho uma relação entre eles. Vem para cá. Imaginem o seguinte. Será que eu poderia ter um diagrama assim? PH, isso é um algum. Não, não vamos interpretar dessa maneira, vamos interpretar assim. Vem para cá. Tira o maranhense da parada. Tirei o maranhense da parada. A premissa 2 está desenhada aqui? Está. Tira o brasileiro da parada. A premissa 1 está desenhada aqui? Não está. Logo, pode deixar na tela, pode deixar na tela. Esse diagrama aqui não pode ser uma conclusão. Por quê? Porque ele feriu uma premissa. Ele feriu a minha premissa. Lembra do que a gente disse aqui no tete a tete? Eu não tenho relação entre maranhense e brasileiro. Vale qualquer coisa, mas eu tenho que preservar, eu tenho que garantir, eu não posso ferir as minhas duas premissas. Por ter que juntar esses dois diagramas em um só, eu tenho que manter a veracidade dessas informações. Nesse caso aqui, eu estou mantendo a veracidade daquelas duas informações? Não. Da segunda até está. Da segunda tá belezinha. Ó, vou botar o dedinho aqui. Todo nordestino é brasileiro? Todo nordestino é brasileiro. Tirei o Brasil da parada aqui. Todo maranhense é nordestino? Não, não é. Portanto, eu feri a minha premissa 1 e aí eu não posso contar com esse desenho como conclusão. Eu vou apagar e vou tentar fazer outro, ó, vou tentar fazer outro. Esse é o nosso objetivo agora. Vão existir casos, pode trazer na tela da frente aqui. Vão existir casos em que você poderá encontrar mais de um diagrama final de conclusão baseado nas nossas premissas. Tá certo? Nesse nosso caso, a gente vai ver que só existe esse diagrama, só existe essa possibilidade de eu juntar os dois diagramas em um só pelo que foi apresentado. Porém, podem aparecer algumas questões em que eu preservo as premissas verdadeiras e eu tenho mais de uma conclusão. É possível? É possível. É possível. Mantendo a veracidade das premissas é possível sim, tá certo? Mas o que a gente precisa guardar é que o passo a passo, pode jogar agora na tela, é seguir esse caminho. Passo 1, diagramas das premissas. Passo 2, juntar os diagramas em um só, escolhendo um deles e desenhando esse diagrama, essa premissa. Sempre lembrando que em determinados casos vão acontecer situações em que alguns conjuntos, em que alguns grupos não terão relação. O pensamento é, para eles, vale qualquer relação, desde que eu não fira as minhas premissas. O que a gente desenhou há pouco aqui no meu diagrama estava ferindo a minha premissa 1, portanto, não poderia ser possibilidade de conclusão. Para ser a minha conclusão, eu tenho que juntar os diagramas os dois diagramas em um só. Desse caso, tirei o Maranhão da parada. Desenhei premissa 2? Desenhei. Tirei Brasil da parada. Desenhei premissa 1? Desenhei a conclusão. Eu juntei os diagramas em um só, eu não feri os meus dois diagramas, eu consegui juntá-los em um só. Olha para cá, será que eu poderia dizer o seguinte?
Será que esse diagrama poderia ser uma conclusão? Veja, eu estou formando uma nova relação entre maranhense e brasileiro. Será que ele pode ser conclusão? Vamos pensar. Tira o maranhense da parada. Todo nordestino é brasileiro? Todo nordestino é brasileiro. Tira o brasileiro da parada. Todo maranhense é nordestino? Não, aqui está todo nordestino é maranhense. Pode ser conclusão? Não pode ser conclusão. Por quê? Porque eu feri as minhas premissas. Uma delas, eu feri uma das nossas premissas. Perfeito? Pronto. Sabendo disso, deixa riscadinho. O que é que eu vou fazer agora como terceiro passo? Primeiro passo, premissas. Segundo passo, juntada nas minhas conclusões. Terceiro passo, eu vou ler cada uma das alternativas e comparar com a minha conclusão. Para que seja um argumento válido, para que eu tenha uma conclusão, ele tem que bater para essa ou para o caso, se eu tiver mais conclusões. Nesse caso, eu só tenho uma, eu só posso concluir que é possível, É possível existir um nordestino que não seja maranhense. É possível existir um nordestino que não seja maranhense. Beleza? Tranquilidade, pessoal? Ficou legal aí? Né? Gabarito da nossa questão. Deixa eu marcar, joga na tela para mim, ó. É possível que seja um nordestino, tem um nordestinozinho bem aqui que não seja maranhense. Qualquer outra das minhas alternativas vão ferir esse meu diagrama, portanto, não podem ser conclusão. Gabarito da nossa questão, letra B. Momento inicial, tranquilo. Se apavorou, imagine. Calma, calma. Stop in the name of love. Nós vamos pegar apenas essa questão como base. Nós vamos resolver outras questões trazendo a mesma metodologia de preparação de resolução da nossa questão, mas isso só na nossa próxima aula, tá? Daqui a pouco eu volto. Beijo no papai e na mamãe.